Oi, pessoal. Meu nome é Ana Laíla e, como vocês já viram, eu sou uma professora de ciências. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo do modelos atômicos. Vamos lá? Então, recapitulando, a gente viu que o primeiro modelo atômico foi desenvolvido por Dalton, e aí veio Thomson, Rutherford e Bohr. Então, o modelo atômico que se conhece hoje é esse daqui da foto. Então, o átomo ele vai ter o quê? Um núcleo, e nesse núcleo vão estar as cargas positivas, que são os prótons, e os nêutrons, que têm carga neutra, carga igual a zero. E na eletrosfera do átomo vão estar os elétrons, que são as cargas negativas. Então, 99,9% do peso do átomo está aqui no núcleo, onde tem as cargas positivas e as cargas neutras, certo? Então, a gente viu que toda matéria, tudo que tem massa e volume e ocupa lugar no espaço, ela é formada por átomos. Então, vamos ver isso aqui na prática. Então, aqui, um átomo, quando ele se junta, ele vai gerar uma molécula. Essa molécula vai dar origem às organelas, que são os organismos, que são os órgãos da célula, que vai fazer a célula ter um bom funcionamento. Essa célula vai guardar tanto esses órgãos, que cada um vai apresentar uma função, que são chamadas organelas, e também no núcleo da célula vai estar nosso material genético. Esse conjunto de células, essas células, quando se unem, elas vão formar os tecidos. Os tecidos se agrupam, dão origem aos nossos órgãos, os órgãos se agrupam e vão dar origem ao nosso sistema, aos nossos sistemas respiratório, nervoso, muscular. E esse sistema, como um todo, dá origem ao nosso organismo. Então, tem o nível microscópico, que a gente só vai conseguir ver através do microscópio, porque é muito pequeno. Então, tem esse nível microscópico que vai até o tecido e o nível macroscópico que a gente consegue ver a olho nu, que são os órgãos, sistemas e o organismo do indivíduo. Então, na prática, o átomo está presente em tudo que é matéria. Então, está presente no lápis, no computador, numa caneta, num animal, em nós. Então, está presente em tudo que ocupa lugar no espaço. Tem volume e massa, que é a matéria. Então, assim, quando Dalton propôs a teoria atômica, existiam 50 elementos químicos. E o que são esses elementos químicos? Eles são um conjunto de átomos. Então, elemento químico é o conjunto de átomos. Então, na época de Dalton existiam 50. Hoje existem 118. Então, vamos ver aqui uma fórmula da água, né? Uma molécula. Então, aqui, a representação gráfica de uma substância, utilizando símbolos e índice numérico, é denominada fórmula. Então, aqui, a gente tem a fórmula da água, que é H2O, que é a molécula da água. Ela também pode ser representada por esferas maiores e menores, como mostra aqui a figura abaixo. Então, nessa fórmula da água, nessa molécula, tem o quê? Os elementos. Quais são os elementos presentes? O hidrogênio e o oxigênio. E quantos átomos tem? Tem o quê? 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, vai ter os átomos presentes nesses elementos químicos, certo? Então, o elemento químico é a junção de átomos. Então, a gente viu que não apenas a matéria é formada por átomos. Então, a matéria é formada por átomos, ok, mas ainda existe uma coisa que vai além. Hoje a gente consegue manipular essa matéria em escala atômica e produzir novas coisas, que é chamada nanotecnologia. Então, ela vai ser usada onde? Principalmente para fazer computadores menores e mais baratos e também muitos medicamentos que vão curar doenças na sociedade. Então, a nanotecnologia é uma tecnologia que vai manipular a matéria em escala atômica. Então, com isso, a gente chega ao conteúdo de substâncias puras e simples. Por quê? Porque aqui são as substâncias que são formadas por átomos. Então, substâncias puras simples
vão ser formados por um ou mais átomos do mesmo elemento químico. Então, vai ser o quê? Como exemplo aqui, a gente tem o oxigênio, o hélio e o ozônio. Então, qual é o elemento químico? O elemento químico é o oxigênio, o O e o hélio. E qual vai ser a quantidade de átomos? No oxigênio, vai ser esse aqui, O2. No hélio, vai ser 1. E no ozônio vão ser 3 átomos de oxigênio. Então, aqui são as substâncias puras simples, quando tem apenas um elemento químico. E as substâncias puras compostas? Elas vão ter 2 ou mais elementos químicos. Então, aqui como exemplos, a gente viu a água. A água vai ter o quê? O hidrogênio e o oxigênio, H2O. O metano vai ser formado por carbono e hidrogênio. Então, por um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio, que é o gás metano, que é responsável por o aumento do efeito estufa. E também o CO2, que é responsável pelo aumento do efeito estufa, ele é uma substância pura composta, porque tem o carbono e o oxigênio. Então, vai ser CO2. Então, quando tiver 2 ou mais elementos químicos, substâncias puras compostas. Se tiver um elemento químico, é a substância pura simples. E aqui são as misturas homogêneas e heterogêneas. Se tiver, quando você utiliza mais de uma fórmula, então aqui a gente tem a água mais o açúcar, vai gerar uma mistura que você não percebe as fases. Então, uma mistura homogênea, você não percebe que tem 2 fases ali naquele recipiente. E a mistura heterogênea, você vai perceber a diferença. Você vai ter as 2 fases, 3 fases. Então, aqui, água e óleo, eles não se misturam. Então, como eles não se misturam, cada um vai ficar num espaço. Então, vai ficar 2 camadas. Então, ali vai ser a mistura heterogênea, certo? Então, quando você tiver só uma fase, é a mistura homogênea. Quando tiver 2 ou mais fases, elas são consideradas mistura heterogêneas. Então, vocês pegam esse prefixo hétero. Hétero é diferente, então, heterogênea, fases diferentes, certo? E agora nós vamos praticar. Vamos lá? Questão 1. Com relação às substâncias, oxigênio, hidrogênio, água, chumbo, dióxido de carbono, ozônio, óxido de cálcio e enxofre, podemos afirmar que. Então, ele quer saber quem é simples e quem é composto. Então, vamos marcar logo quem são as substâncias simples. O2, H2, Pb, que é o chumbo, ozônio e o enxofre. Todas essas são substâncias simples. As demais são substâncias compostas, por quê? Porque elas apresentam 2 elementos. 1, 2 elementos, 1 e 2 elementos, e aqui também, Ca e O. 1, 2 elementos. Então, aqui ele diz, todas são substâncias simples? Não. Tem substâncias simples e substâncias compostas. Todas são substâncias compostas? Não, também tem simples. Somente dióxido de carbono, óxido de cálcio e enxofre são substâncias compostas? Não. Enxofre não é substância composta, não tem mais, só esses, tem mais. As substâncias oxigênio, hidrogênio, chumbo, ozônio e enxofre são simples, correto. Então, aqui é letra D. Simples por quê? Porque ela só apresenta um elemento. Todas só apresentam um elemento. O que difere aqui, ó, esse número, é a quantidade de átomos de cada substância, de cada elemento. Então, aqui, letra D. Questão 2. Alguns historiadores da ciência atribuem a um filósofo pré-socrático, Empedócles, a teoria dos 4 elementos. Segundo essa teoria, a constituição de tudo o que existe no mundo e sua transformação dariam-se a partir de 4 elementos. Lembram? Fogo, ar, água e terra. Hoje, a química tem outra definição para elemento, que é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Portanto, definir a água como elemento está quimicamente incorreto. Por quê? A água, ela não é um elemento. A fórmula da água é assim, H2O. Então, ela apresenta quais elementos? O H e o O.
Então, ela não é um elemento. Ela vai ser o quê? Uma substância composta por dois elementos, porque ela tem dois elementos, tanto o hidrogênio como o oxigênio. Então, ela é substância composta, não é simples, né? Porque se fosse simples, só teria um elemento. Então, ela é uma substância composta. Questão 3. Do ponto de vista químico, a água potável que tomamos diariamente é o quê? A água potável, ela vai ser água mais outras coisas, como sais minerais, como flúor. Então, ela vai ser uma adição de várias coisas. Então, ela vai ser uma mistura homogênea, que a gente não consegue ver fases na água que a gente toma. Então, porque a gente não consegue ver essas fases, ela é uma mistura homogênea, porque não tem fase diferente, mas ela é uma mistura. Então, para vocês compreenderem melhor, quando chegar na parte das questões, vocês fazem o quê? Quando aparecer a questão, vocês botam pausa, tentam responder, vê se lembra do conteúdo, se entendeu o conteúdo, responda, bota play e vê, corre junto comigo. Sempre em todas as questões vocês fazem isso para ver se vocês compreenderam e se vocês estão respondendo corretamente, certo? Até a próxima.